Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Gil Sozés, instrutor da Armac. Aqui nos preocupamos com o sucesso que você terá com seu equipamento. Assim, vamos te ensinar a tirar o máximo proveito da máquina que você acabou de alugar. Essa é uma escavadeira hidráulica da Hyundai, do modelo R220 LC, que significa carro longo, traço 9, SB, com aproximadamente 22 toneladas e 250 quilos. Este equipamento possui uma caçamba de 1,2 metros cúbicos com 5 dentes e um braço de 2 metros e 92 centímetros e ainda conta com uma lança de 5 metros e 68 centímetros. E falando um pouco sobre abastecimento, contamos com um tanque diesel com capacidade de 340 litros e ainda um tanque hidráulico com capacidade de 180 litros. Vamos falar agora sobre o material rodante. Contamos com a roda guia, 9 roletes inferiores, 2 roletes superiores, um motor de tração e garras com comprimento de 700 milímetros. E nessa escavadeira hidráulica contamos com a gabine com sistema ROPS. O que seria essa tecnologia? Ela suporta seu próprio peso operacional em caso de capotamentos, podendo até salvar a vida do operador. Vamos ao que interessa. Eu vou te mostrar como utilizar as funções do equipamento. Sei que você é um operador experiente, mas sempre é bom refrescar os seus conhecimentos. E primeiramente na gabine vamos falar de um dos pontos mais importantes, sobre segurança, que seria a alavanca de segurança, que é essa alavanca aqui do seu lado esquerdo. Ela toda nesse sentido para baixo, ela não funciona nenhum comando hidráulico. E posteriormente, quando você levanta essa alavanca, você tem os movimentos hidráulicos. Do lado direito, logo abaixo do painel monitor, temos o interruptor de partida. O ponto 0, a máquina não está ligada. Ponto 1, realizamos a leitura do equipamento. Sempre bom esperar ele realizar toda a sua leitura para depois a gente iniciar a partida. Agora vamos repassar as funcionalidades do joystick, começando pelo joystick esquerdo. Temos os seguintes movimentos laterais. Do lado esquerdo você vai fazer giro ao lado esquerdo. Do lado direito você vai realizar giros para o lado direito. Acionando o joystick para trás, você estará fechando o braço. Para frente, você estará abrindo o braço. E ainda contamos com 2 botões. Um na parte superior, que ativa a desaceleração do equipamento. E um na parte inferior, que é de potência máxima. O que seria isso? Ele ganha 10% de potência hidráulica durante 8 segundos na operação. E nesse exato momento falaremos do joystick do lado direito, onde temos movimentos laterais, onde podemos fechar caçamba do lado esquerdo. Movimentando para o lado direito você abre caçamba. Movimentando nesse movimento para trás você vai levantar lança. E esse movimento para frente você vai abaixar lança, sendo que contamos com um botão na parte superior que seria a buzina do equipamento e na parte inferior temos botão para acionamento de algum implemento hidráulico, como por exemplo quando equipado um rompedor. Pessoal, agora vamos falar sobre alavancas e pedais do deslocamento da escavadeira. Este é o responsável pelo lado esquerdo, sendo ele movimento para trás e para frente, e esse do lado direito, sendo ele para trás ou para frente. E uma nota importante, para esse movimento ser para trás ou para frente, é importante deixar o motor de tração na parte traseira do equipamento, que este é a norma adequada para a operação. Neste momento, vamos falar sobre a aceleração da escavadeira. Essa escavadeira possui um botão giratório para controle de aceleração. Esse botão possui 10 diferentes níveis demonstrados neste momento.
E agora uma grande funcionalidade para o operador, que é o ar-condicionado. Neste equipamento temos este painel monitor. Este painel monitor ele possui um botão A/C para ligarmos o ar-condicionado, o OFF para desligarmos, Mode, que seria para modular onde o fluxo será direcionado, seja ele na parte traseira, na parte dianteira ou até mesmo no para-brisa. Temos esse botão de automático. O que seria esse automático? Quando você seleciona uma determinada temperatura, por exemplo 20 graus, ele verifica a temperatura externa. Quando a gabine chegar aos 20 graus, ele pode até desligar o compressor. E quando ela atingir 21 graus, ela pode ativar o compressor novamente para conservar os 20 graus selecionados anteriormente dentro da gabine. Temos aqui o controle de temperatura para você selecionar a temperatura desejada. O controle do ventilador, sendo que quando você coloca em automático, esse controle do ventilador é realizado automaticamente. E temos aqui a recirculação do sistema do ar-condicionado, sendo que esse primeiro botão, com essa seta dentro dessa especificação, ele recircula o ar dentro da gabine. E com esse botão superior, onde a seta sai desse determinado desenho, ele pega o ar de fora para trazer para dentro, efetivando assim a troca dos ares dentro da gabine. Agora a gente vai falar sobre o painel de interruptores, sendo que esse primeiro botão de baixo para cima é o botão de luz da gabine. Esse seria o interruptor de alarme de deslocamento. Este botão seria o pré-aquecimento do motor, muito utilizado em países europeus antes da sua partida. No Brasil não é muito utilizado devido à nossa alta temperatura. Este botão é do jato de limpeza. Este outro botão é o limpador do para-brisas. E este outro botão seria os botões dos faróis principais. E agora vamos falar sobre o seu banco, que por sinal é muito confortável. Na parte superior temos o encosto de cabeça, onde sua regulagem de altura é feita deste modo, com essa trava. Temos encostos dos braços, o cinto de segurança, alavanca para posicionamento do encosto do banco. Aqui temos a regulagem de acordo com o seu peso, sendo quilos na parte branca. O que te traz? O maior conforto e estabilidade na operação. Temos aqui o avanço somente do banco. E nessa alavanca inferior, o avanço de toda a plataforma. E neste momento, operador, vamos falar das horas trabalhadas do equipamento. Para visualizar as horas trabalhadas deste equipamento, podemos ver neste indicador, que fica logo abaixo da chave de ignição de partida. Agora vamos falar sobre o painel monitor. Primeiramente, iremos explicar sobre seus botões inferiores, começando pelo botão Power. Este botão tem como finalidade selecionar a potência da máquina, sendo ela 3 potências: AP, que é pesado, AS, que é o modo padrão, e o E, que é o módulo econômico. Vamos exemplificar. Ele vai ficar selecionado nessa parte inferior: P, E e S. Este segundo botão, Work, tem por finalidade selecionar o modo de operação da máquina, que muda em geral o seu acessório, sendo ele o modo de operação geral, ou, se equipado, o modo de rompedor, ou até mesmo de uma britadeira. E esse terceiro botão, titulado como User, é usado para memorizar na MC1 o estado atual de operação da máquina. Sendo assim, a sua memória, você pressiona o botão mais que 2 segundos. A sua ação, pressiona o botão durante 2 segundos. E para cancelar, durante esse período de 2 segundos, você aperte mais que uma vez. Para maiores detalhes, consulte o manual de operação,
que esse botão é classificado para uma área mais técnica. Esse botão de seleção na parte central do monitor é usado para selecionar ou trocar o menu. Empurrando o botão para trás, mais que 2 segundos, retorna à tela de operação. De meio segundo a 2 segundos, retorna à tela anterior. E curto, menos que meio segundo, ativa o menu de seleção. E girar o botão, ele para a esquerda, diminui o valor inserido. E para a direita, ele aumenta o valor inserido. E o quinto botão, Travel, ele é utilizado para selecionar a velocidade das esteiras do equipamento, sendo ele alta velocidade em lebre e baixa velocidade na tartaruga. E o sexto botão, Auto Idle, o que seria? É o botão de função de rotação automática do motor. Ele na função ON, se você não ativar nenhum equipamento hidráulico, ele vai baixar a rotação do motor e depois, quando você ativar novamente qualquer alavanca, ele volta para a rotação do motor pré-selecionada. Só que na função OFF, ela vai ficar sempre com a rotação que você selecionar no botão giratório de rotação, sem abaixar quando você não operar qualquer atividade na parte hidráulica. E o sétimo botão, para finalizar, é o botão ESC e CAN de câmera. Na função ESC, o que ele faz? Ele retorna o menu anterior ou ao principal. E ao empurrar o botão, aparece a imagem vinda da câmera da máquina, se equipada. Na parte superior do painel monitor, temos as luzes de aviso, começando com a lâmpada do aviso de emergência. Posteriormente temos a lâmpada de aviso da pressão do óleo motor. Depois temos a lâmpada de aviso da carga de bateria. Depois temos a lâmpada de aviso do purificador de ar. Logo após, a lâmpada de aviso de sobrecarga. Indo para a parte central do painel, temos a lâmpada de aviso do líquido refrigerante, se aquecido. Na parte central, temos a lâmpada de aviso do nível de combustível. E por último, do lado direito, temos a lâmpada de aviso da temperatura do óleo do motor. E seus indicadores também, de temperatura do motor, indicador de combustível, indicador da temperatura do óleo hidráulico. Logo abaixo temos a demonstração da rotação por minutos da escavadeira. E acima, no centro, na parte superior, temos as horas do dia. E no canto inferior da cabine do lado esquerdo, temos essa alavanca, que nada mais é que efetiva o destravamento da porta. E falando em segurança, operador, temos aqui atrás um pequeno martelo para a quebra do vidro em caso de acidente. E ainda um lacre, nós vamos chamar uma trava, para desprendimento do vidro, se acaso necessário. Operadores, e qualquer dúvida sobre capacidade de levantamento de carga, você pode verificar nesse decalque que fica no vidro, ao lado da lança. Aqui vai demonstrar o distanciamento entre braço e lança e a capacidade tolerável que o equipamento pode exercer. Operadores, agora eu vou falar para você uma super dica de manutenção. Os intervalos, quando checar, quando trocar, como eu vou verificar esses itens? Temos um adesivo no canto inferior da porta que exemplifica e nos passa essas informações. Aqui temos o intervalo de horas e aqui os itens a serem verificados. E aqui o que fazer. Inicialmente, o triângulo com outro triângulo dentro, checar. O quadrado com outro quadradinho dentro, trocar ou substituir. E o losango com um pequeno losango dentro, é adicionar óleo lubrificante. E regularmente, para fazer, é checar o triângulo, quadrado, trocar, a estrelinha, drenar, a bolinha, limpar
e o losango adicionar lubrificante. Vamos olhar o primeiro item, óleo hidráulico. Está falando para a gente que a cada 10 horas você tem um losango. Você precisa adicionar lubrificante, se necessário, né, pessoal? E assim, todos os itens a gente pode fazer essa conferência de acordo com essa tabela. E do lado direito, nessa tampa traseira, temos o filtro primário, que deve ser observado diariamente, porque ele pode acumular água. Para você drenar, a gente pede que você solte essa torneira e drene, para não acumular água para o sistema de combustível. A gente solicita para toda parada, parar o equipamento com o tanque cheio para minimizar esses cofatores. E esse equipamento conta com 2 filtros. Ele passa por esse primário para fazer essa primeira filtragem e posteriormente ele passa para esse segundo também, que também tem essa torneira na parte inferior, onde você pode fazer essa drenagem também. Aqui temos as bombas hidráulicas, aqui temos um filtro hidráulico também, e aqui a gente pode verificar o nível do óleo hidráulico. É uma visualização diária também. Para visualizar corretamente esse nível, você tem que deixar o equipamento nessa posição indicada aqui, com os cilindros todos fechados. Aí você verifica esses 2 pontos. Ela tem que estar entre o mínimo e o máximo. Essas 2 colorações vermelhas. E ainda neste compartimento da bomba hidráulica, temos essa peça que é chamada de acumulador hidráulico. Para que serve esse acumulador? Se acaso você tiver algum rompimento de alguma mangueira hidráulica e braço e lança estiver no alto, você liga meia chave na chave de ignição. Esse acumulador assegura a lança ou o braço descer em segurança sem você efetivar a partida do equipamento. E falando de inspeção diária, como já falado anteriormente, devemos verificar o líquido de arrefecimento no tanque de expansão, como já foi dito, e agora devemos dar uma olhada no nível do óleo lubrificante do motor. Isso antes de qualquer partida, que ele fica nessa posição. Você retira a vareta e você visualiza se o óleo está entre o mínimo e o máximo neste recartilhado. Estando ok, você pode efetuar a partida do seu equipamento. E dentro dessa visualização, você corre os olhos no motor em geral, analisando se tem algum vazamento, alguma coisa do tipo, algum mangote furado e até mesmo as correias e seu tensionamento. Verificando isso, está tudo ok, podemos prosseguir com a operação. Ainda contando com a inspeção diária, devemos verificar os sistemas de giro, onde são localizados o redutor, que são onde fica o jogo de engrenagens, e aqui na parte superior o motor hidráulico. E assim devemos verificar o nível do redutor, de óleo no redutor, que fica nesta vareta. O mesmo conceito do motor, você tira a vareta e verifica no recartilhado se está entre o mínimo e o máximo. Estando entre o mínimo e o máximo, está ideal para você efetivar o trabalho. Caros operadores, e falando em lubrificação, temos alguns pontos a ser seguidos. Pede-se a cada 10 horas estar lubrificando todo o equipamento de trabalho. Onde estão os pontos? Estão nessa localidade da lança e nessa parte inferior da lança. E os outros estão na caçamba e seus articuladores. E ainda falando sobre lubrificação, vamos falar sobre a lubrificação da coroa de giro, que é para ser feita a cada 250 horas. Uma dica muito importante: não jogue toda a pressão nesse graxeiro, porque ele pode danificar as vedações internas. A gente aconselha se fazer essa lubrificação manualmente. E ainda falando de inspeção, devemos inspecionar a folga
nas esteiras da escavadeira. Como verificamos esse afrouxamento nessa escavadeira da Hyundai? Devemos erguer a parte rodante da escavadeira. No centro, colocar uma trena para medir essa distância. Essa distância tem que ficar entre 300 a 320 milímetros, daqui até aqui, da sapata até o truque. Se não estiver dentro dessas medidas, ela estiver mais larga, o que você deve fazer? Você vem com a engraxadeira, coloque nesse ponto e vai esticando até chegar nessa dimensão entre 300 a 320 milímetros. Meus caros operadores, agora vocês estão capacitados a extrair o máximo de nossos equipamentos.